Isso que Deus vem ensinando em Eclesiastes, dizendo sobre o tempo dele. Há tempo de todas as coisas. E em Abacuque ele disse, não há tempo dele. Em Abacuque ele disse o quê? Ele disse, ainda que. Então nós temos para enfrentar nessa vida o acaso e a ocasião. Hoje, o que eu estou tendo de alegria ou de dor, de problema ou de solução, então o acaso é hoje. E Deus só vai permitir que isso acontecesse na vida de todos os seres humanos, seja eles crente, não crente, seja o que for. Todos irão estar debaixo da chuva e do sol, e todos terão ocasião, oportunidade, passarão por situações difíceis e situações fáceis, coisas de bênção e situações delicadas, que a gente pode dizer até, pô, foi maldição, porque não perdemos, ou porque tivemos um problema muito grave. Mas na verdade, a ocasião da vida são coisas que acontecem no processo natural da vida. Nós estamos sujeitos a muitas situações boas e muitas situações ruins. Porém, a diferença não está em sofrermos, não é a questão do sofrimento. A diferença não é o tipo de sofrimento, como alguns falam, porque ele sofre mais do que eu sofro mais do que ela. Não é a questão do nível de sofrimento, mas é a questão do nível, da forma que você lidar com esse sofrimento. É o que faz a diferença de mim e de você às vezes. Talvez muitas coisas na sua vida você soube lidar bem melhor do que eu. E eu, muitas coisas, soube lidar melhor em algumas coisas parecidas do que você passou, de outra forma talvez melhor. Mas a diferença de nós às vezes permanecermos sofrendo ou não é a forma que a gente escolhe, que a gente lidar com a situação da vida. Então Deus veio falando, o meu propósito é que a mente de vocês fiquem ocupadas e não desocupadas. É o propósito de Deus, em Eclesiastes 3. E ele vem dizendo, não se preocupe com a acaso. Nunca vocês vão conhecer o futuro totalmente. Vocês podem até ter uma percepção do que está acontecendo ou por acontecer, uma pequena percepção, mas Deus não nos revelará totalmente o futuro. Então esse é o problema das nossas inquietações, das nossas ansiedades. Porque nós não sabemos o que nos aguarda no quarto escuro, né? A gente vai entrar no futuro e não sabe o que nos aguarda quando ligarmos a luz naquele presente. A gente vai se deparar com situações boas ou ruins. É igual Jesus disse, o semeador, né, que lança a sua semente, está em Mateus 4, 26, lança a semente e ele não sabe o que vai dar. E assim é o agricultor, ele faz o que tem que ser feito e o futuro ele não sabe. Ele fala, no presente eu plantei aqui, eu peguei aqui, fiz a vala aqui, a valeta, tirei a terra, joguei a semente, fiz o que tinha que fazer, joguei água e agora? E agora eu não sei o que vai dar, se a semente A ou B, se vai germinar ou não essas sementes, eu vou ter que aguardar. Então o futuro nos leva a um estado de esperar, de não saber o que vai acontecer e ter que ficar esperando para ver. Então tem coisas que Deus vai nos revelar pelo seu Espírito, uma percepção do que pode estar por vir, mas tem coisas que Deus não revela. Aí é onde entra Abacuque, né, dizendo o tempo, né, ainda que, ele disse em Abacuque, no capítulo 2, se eu não me engano de Abacuque, ele diz, ainda que aconteça, quer dizer que está tratando do futuro. Mas no presente, é ocupar a mente, é o que o Espírito Santo está dizendo, para de ficar preocupado. Começa a descartar a preocupação. Mas eu vou deixar de ficar preocupado. Não, você vai ficar preocupado. Vai vir o pensamento da preocupação. O que é preocupação? Eu estou com um problema no presente e já estou pensando se aquele problema vai aumentar amanhã. Isso é ficar pensando no futuro. Então amanhã, quando eu me passo a pensar se amanhã ou no mês que vem vai piorar, eu estou preocupado. Mas quando eu estou ocupado, eu estou ocupado com o presente, eu estou resolvendo, buscando solução para o presente. E a preocupação me leva para o futuro. Então ela me traz uma carga que não era ainda para mim ter. Não era para eu estar carregando aquela mala. Mas já que eu tenho uma mala chamada presente aqui. Estou carregando aqui uma mala chamada presente. E aí eu de repente olho para o futuro e falo, mas e se acontecer a mesma coisa que aconteceu ontem ou hoje? Aí você já vai pegar a mala do futuro para cá sem saber o que tem. Você está carregando mais peso de uma coisa que não era para se preocupar agora. O Senhor disse, quando chegar próximo daquele dia, daquele mês, aí você pode até pensar
Mas não fica antecipando muito os pensamentos a respeito daquilo que você não tem condição de ver ou de saber realmente o que vai acontecer, porque você traz uma carga maior sobre você. Então o Senhor chamou a atenção da gente dizendo sobre isso, falando sobre o propósito dele é ocupar o homem e não que ele viva preocupado. Amém? E depois ele veio nos deu outro conselho. Aí ele foi lá em Eclesiastes, se não me engano, Eclesiastes 3,12, e ele disse sobre outra coisa. É propósito de Deus na vida que a gente viva a nossa vida procurando ser feliz. Temos que procurar ser feliz. A minha vida é assim mesmo, é só desgraça, é só não sei o que, só acontece coisa ruim. Não, Deus não fez a ocasião apenas para viver momentos ruins da vida. Você vai viver momentos bons, pode ter certeza, seja quem for, na igreja ou fora da igreja. Deus não fez ninguém para sofrimento eterno. Deus, ele dá ao homem sempre oportunidade de poder mudar a direção da sua vida e de lidar melhor com aquele sofrimento, ou até buscar, ou a solução mesmo vem, mesmo sem você às vezes saber como ela vem. Às vezes tem coisa que vem e te ajuda para lidar com aquilo, e a ocasião muda. Então Deus quer que a gente entenda que não nascemos para ser infelizes, Ele nos deu a terra para sermos felizes. Aí eu falei o quê? Que felicidade, o Espírito Santo trouxe, é um estado do ser. Quando é um estado, quer dizer que eu posso estar hoje com dinheiro no bolso, e amanhã eu posso estar sem dinheiro. Eu posso estar alegre hoje com a minha família, pode ser que amanhã ela não esteja aqui, a pessoa que eu amo foi embora, faleceu, ou viajou, ou aconteceu coisas que não trouxeram alegria, trouxeram uma notícia. Isso me entristeceu, quer dizer que a felicidade é um estado de satisfação, de alegria momentânea. É um estado, eu estou feliz, e não é permanecer feliz para sempre. Você vai ter que se esforçar para permanecer feliz, mas você está feliz hoje. Então você tem que se ficar contente com isso, como se hoje eu estou vivendo bons momentos. Para que eu vou ficar pensando no meu passado, na desgraça do que aconteceu, ou porque ontem estava pior, porque ontem fulano fez isso para mim, ou porque neguinho, uma pessoa me magoou novamente, da mesma forma que o outro fez? Para que, se o momento que eu estou vivendo em casa é um momento de felicidade? Tem gente que assenta à mesa, aí o outro fala assim, graças a Deus, né? Hoje a gente tem pão aqui, tem café, temos açúcar, temos manteiga, a gente está comendo até fruta aqui, né? Tem até ovo frito para comer com pão, a gente fica contente e tal. Aí o outro infeliz fala assim, vamos ver até quando. Aí você fala, eu estou contente aqui porque temos o que comer, você está querendo se preocupar para ver até quando isso vai permanecer. Quer dizer, é um pensamento infeliz. E Deus não quer que a gente fique cultivando a nossa vida com infelicidade. Por quê? Porque a nossa vida é curta. Se você ficar cultivando só infelicidade, indo lá no museu constantemente, buscar ver as coisas do passado, o que deu errado, para ficar trazendo para o seu presente, você vai ficar infeliz. Não vai conseguir caminhar, não vai conseguir ir adiante, você vai ficar paralisado e infeliz. E ele disse o que em Eclesiastes 3,12 ele disse, busquem ser feliz. Então valorize mais os momentos bons da vida do que os momentos as ocasiões ruins, e viva bem, fique contente, fique satisfeito. Eu não tinha, agora eu tenho, mas então beleza, glória a Deus, está uma benção a minha vida, está maravilhoso, hoje eu estou feliz que eu estava doente, eu já não estou, eu estava sem dinheiro, agora eu tenho, e a vida vai seguindo com mais suavidade. Por isso que ele diz, além de entender que eu preciso cultivar e ser feliz, ele disse, procure viver da melhor forma possível. Então eu vou procurar, se está ruim, vou procurar a melhor forma de fazer com que isso fique legal. Vamos tentar melhorar isso, ou buscar recurso, ou uma alternativa para que o que está ruim possa ser resolvido e melhorado, e não ficar ali cultuando aquela desgraça, aquela dificuldade, e meu Deus, eu nasci para sofrer, e essas conversas doidas aí do pensamento, né, do ser humano negativo, e obra do diabo paralelamente às vezes, né, que começa a influenciar o pensamento humano. Então a gente tem que atentar, propósito de Deus
Não vivam preocupados. Propósito de Deus: não fique buscando a infelicidade, cultuando a infelicidade. Busque o melhor que você possa para fazer com que as coisas se tornem o melhor possível. Se esforce para que você possa se manter feliz todos os dias da sua vida, porque as ocasiões, graças a Deus, elas mudam, né? Graças a Deus, porque se elas ficassem da mesma forma, né? Um cara ficasse empregado, sempre desempregado, imaginou que situação? Financeiramente, vários aspectos, ou doente, sempre doente, é muito complicado. Então a gente tem momentos de doença, momentos de dificuldade, mas nós temos momentos também, aí estamos aqui de pé, estamos aqui na igreja, estamos aqui conversando, estamos orando, estamos buscando a Deus. Então fique contente, satisfeito com o que você está vivendo hoje. Então nós chegamos nessa parte, depois o Senhor falou sobre Filipenses 2:5. Vamos ler lá em Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Aí vem o segredo: como que eu posso, como que eu posso saber obter os pensamentos, como ter esse pensamento do modo que Jesus pensava para lidar com os problemas? Como que eu vou lidar com os meus problemas mais ou menos semelhante à forma que Jesus lidava com os problemas dele? Como que eu posso adquirir esses pensamentos? Aí que vem e diz: você precisa alinhar os seus pensamentos para agir não igual ao que Cristo pensava, mas de modo que ele pensava. Porque o modo que ele pensava tem a ver com o que ele pensava. Então ele agia, a maneira com que ele resolvia os problemas era um reflexo daquilo que ele pensava. Então, se você não sabe exatamente como Cristo pensa sobre as coisas, você pode ter uma ideia do modo com que ele produziu as coisas, como ele tratou os problemas da vida, pelo que a Bíblia lá descreve, as atitudes dele diante dos perseguidores, diante das pessoas doentes, diante dos acusadores, diante de várias situações difíceis na vida das pessoas, como que ele tratou e o que ele disse para nós, como tratar os problemas que a vida iria nos trazer, né? Então Jesus nos ensinou. Então ele disse: como que nós podemos adquirir esse modo de pensar de Cristo? Aí o Espírito Santo me levou na direção de Filipenses 2:5, que diz sobre a maneira de pensar de Cristo. E a maneira de pensar de Cristo tem a ver com o que ele fazia. Aí como que eu posso saber se o meu pensamento, se a minha forma de pensar está mais ou menos na forma que Jesus agiria diante de um problema? É muito fácil. Ele falou em Mateus 7:20, ele disse assim: o que sai da pessoa é o que faz ela ficar impura. Porque ele disse: dentro do coração é que vem todos os maus pensamentos, imoralidade, roubos, crimes. Jesus falou em Mateus 7:20 de que todos os resultados de uma vida pecaminosa, ou das coisas ruins que acontecem na vida das pessoas, muitas vezes, do que elas produzem, tem a ver com o que elas pensam. Aí eu quero saber se o meu pensamento é do modo que Cristo tratava. Começa a ver como você está tratando, qual é a ação que está se produzindo diante daquele problema. Eu estou maltratando a pessoa, eu estou roubando, ou estou não sendo honesto no meu trabalho, por exemplo, a não cumprir os meus horários, sair mais cedo escondido, ou pegar recursos ou bens de uma empresa escondido, por exemplo. O que eu estou produzindo? Se você vê que aquilo que está produzindo é coisa desonesta, é roubo, é coisas ilegais, é traição, é coisas ruins, então você já tem uma ideia que já não é o modo que o Senhor iria resolver os seus problemas. Financeiramente, bom, eu estou roubando aqui um mercadinho aqui. Você acha que Jesus ia resolver o problema financeiro dele roubando o mercado? Eu acho que seria uma boa solução. E o modo dele pensar era de produzir coisas boas para a vida dele, para a vida das pessoas, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, como eu posso dizer que roubando alguém, tirando uma coisa indevida de uma pessoa,
eu vou achar que eu estou suprindo a minha necessidade da forma que Jesus gostaria. Jesus só gostaria que eu tivesse dinheiro, não importa como. Negativo. Jesus quer que você tenha o que é seu, que você consiga vencer com os seus esforços, com ânimo, com fé, e poder ver em você o fruto de uma pessoa honesta, de uma pessoa obediente à palavra de Deus, e poder ver: esse é o meu filho, como a palavra de Deus diz, o qual eu me comprazo, me alegro, né? Como Deus diz. Então, você quer saber se as suas atitudes estão andando no modo que Jesus pensa, se tem a ver com o modo que Jesus pensava? Se eu tenho que começar a pensar no modo que Jesus pensava, então questione o resultado da sua atitude. O que ela produziu aqui? Produziu mais briga, produziu mais contenda, produziu mais raiva, produziu mais egoísmo. Então não é a forma que Jesus pensa, porque Ele não faria isso. Então, se Ele não faria isso, não é o que Ele pensa. Mas se você está fazendo, é o que você está pensando. E boa parte que você pensa, por ter uma natureza pecaminosa, como diz, Jesus não tinha uma natureza pecaminosa, porque Ele nasceu do Espírito Santo, Ele é o segundo Adão. Mas nós nascemos do primeiro Adão e temos uma natureza pecaminosa. Então nós temos uma tendência natural de produzir pensamentos e agir de forma pecaminosa. Então nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque o pecado logo vai tomar conta dos nossos pensamentos para tentar produzir egoísmo, ódio, raiva, briga, tem todos os tipos de coisas que, de ver ajudar, pode atrapalhar a sua vida. Então, você quer saber se está alinhado o seu pensamento ao modo de Jesus pensar? Comece a identificar com Jesus isso, o que é que está se produzindo, porque o pensamento, ele vem para as emoções, né? O desejo forma as emoções, os sentimentos é sentir dos pensamentos, e dos sentimentos se produz as atitudes. Depois que eu produzo a vontade através das emoções, aí eu começo a decidir o que eu vou fazer. Então esse resultado, que a gente chama de coração, que é o pensar as emoções do que eu estou fazendo, esse resultado da emoção, pensamento e sentimento, é que vai produzir o desejo, a vontade de fazer. Quando eu tenho uma vontade, ainda tenho uma chance de eu não fazer, desde que eu renuncie. Mas quando eu tenho a vontade, já está na beira da decisão, eu já estou escolhendo fazer aquilo, e aí eu vou provavelmente praticar aquilo. Então tem que prestar bem atenção no que eu estou fazendo, para entender o que eu estou pensando. Então, peraí, eu estou fazendo isso, eu pensei uma coisa errada, então eu resolvi o problema financeiro roubando, então está errado. Jesus não faria isso para resolver o problema financeiro dele, pegando o que é um dos outros, né? Então ele tem que se perguntar, diante das ocasiões, se os resultados das minhas atitudes estão condizendo com o que Jesus pensaria sobre aquilo. Como alinhar os meus pensamentos com o modo que Cristo pensava? O modo que Cristo pensava tem princípios. Aí em Filipenses 2:5 até o versículo 9, nós vamos dar uma lida agora. Nós vamos perceber esses princípios. E é muito importante, você guarde. Se tem uma coisa que não muda, o princípio é a base para você dizer assim: bom, se estiver pensando dessa forma, então Jesus está no negócio, Jesus está com a gente, o Espírito de Deus está movendo em nós. Princípios são aquilo que está aqui guardado. Ó, se você vai fazer aqui um trabalho aqui nessa empresa, funciona assim: você abre isso, faz isso, para depois dar o resultado do que vai ser feito nesse trabalho, nesse dia. Então há princípios, há determinadas regras, há princípios que ele diz: ó, isso aqui você não pode mudar, você tem que fazer dessa forma, para quando uma pessoa chegar, receber isso nessa cor, dessa forma. Então há princípios que não podem ser mudados, é coisas que o Espírito trouxe na Bíblia de Jesus e que a gente tem que ter como referência para estar mais atento, porque são tantos os problemas e pensamentos que vêm em nós, que nós precisamos ter algum princípio, alguma base, pelo menos resumida, para tentar entender como que a gente deve agir, como a gente deve conduzir o pensamento. E aí ele descreveu aqui em Filipenses 2:5, dizendo sobre esse princípio:
Tenham entre vocês, ele disse em Filipenses 2,5, o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Aí o versículo 6: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tornou-se natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Versículo 8 de Filipenses 2: ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é mais importante de todos os nomes. Aí você fala, pô, onde estão os princípios disso aqui? Esses versículos, olha que maravilhoso. Olha só os princípios que está nesse versículo, dizendo sobre o que? A vida de Jesus, dizendo o resultado do que ele fez. Ele pensou e fez. Então ele era assim, porque ele fazia isso. Então ele tinha princípios que ele não abria mão. E qual eram esses princípios? Os princípios, ele está mostrando em Filipenses 2, dizendo sobre ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele tinha poder para dizer, não preciso de Deus agir, nem eu mesmo vou fazer isso. Tentar tomar o lugar de Deus. Às vezes a gente toma o lugar de Deus, sabe como a gente toma o lugar de Deus? Sabe? Quando a gente julga as pessoas, quando a gente julga alguém e fala assim, esse aí não sai para lá, esse aí é mentiroso, esse não sei o que, esse aquilo, nós estamos julgando as pessoas, e aí tomamos o lugar do juízo, porque Deus é o juiz, então nós estamos julgando. Então você sabe o que se passou no coração, ele fez isso porque ele é isso, né? Ele não sei o que, ele tem que ir para o inferno morrer, né? Tem que matar esse cara. Você acha que tem que matar ele? Vamos olhar para o seu coração então, vamos ver o que tem de diferente no seu coração de pecado e o pecado dele. Se Deus fizesse isso com a gente, ia todo mundo morrer. Tudo é pecado. Todos têm problemas com atitudes erradas. E a gente às vezes acusa uma pessoa e às vezes está fazendo coisa parecida com o que ela fez. A gente fala assim, a pessoa é mentirosa. Quantas vezes você mentiu? Você falou mentirinha, né? Como alguns falam. Quantas vezes a pessoa é fofoqueira, não sei o que, você endemoniada, mas aí quantas vezes você se pegou fofocando às vezes? Falando uma coisa que não era um segredo, como você falou para alguém. Ou falou mal de alguém. A gente se coloca no lugar de Deus. Quando a gente aponta o dedo para o próximo. Então Jesus não usurpou o ser igual a Deus. Ele poderia dizer, não, aqui não vou passar por isso não. Vou mostrar o poder que eu tenho aqui, vou fulminar esses soldados aí, esses fariseus, hipócritas, esses mentirosos, e vou mostrar o que eu sou. Mostrar o que eu sou. Então a gente vê que o que Jesus, o primeiro princípio que Jesus demonstrava era a soberba. Não tenho soberba comigo. Uma coisa que ele mostrou na atitude dele é que nos pensamentos dele não tinha espaço para ser soberbo. E a outra coisa que ele mostrou é que ele vivia de forma comum, sujeitando na condição de homem, né? Humilde e obediente a Deus. É o que está dizendo no versículo do 6 até o 9, Filipenses 2. Então ele viveu na humildade. Então soberbo não, ser igual a Deus, não quero tomar o lugar de Deus, quero fazer a vontade de Deus. Ele como um homem na terra, ele veio para fazer a vontade de Deus. E outra coisa, outro princípio é o orgulho. São dois princípios fundamentais. O que ele não aceitou é ser orgulhoso. Ele sempre mostrou humildade. Humildade é sempre estar disposto a receber as pessoas, a aceitar a ajuda das pessoas, a buscar ajuda, a estar dependente das pessoas, amar as pessoas e ajudá-las, estar disposta a servi-las. Isso é uma demonstração de humildade. Quando a gente aprende a importância de servir, é uma demonstração de humildade, né? Porque a pessoa acha que nasceu para mandar, não nasceu para servir as pessoas. Eu não sou assim para ser doutor.
quem vai servir o doutor? Alguém tem que servir. Então Jesus sempre valorizou que maior é o que serve do que o que é servido. Ele sempre falou isso, porque havia uma vida de humildade. Então, orgulho e soberba é um princípio que não cabe no modo de Jesus pensar. As ações dele sempre rejeitaram. A primeira coisa que Satanás fez foi levar Jesus para o deserto. Vocês leram lá em Mateus 4. Foi lá tentar Jesus. Uma das coisas que ele mais tentou é ver se Jesus era soberbo. Você é isso, eu conheço você, você é Deus. Você pode muito bem mandar essa pedra virar pão. Você pode fazer isso. Ele sabia que o Deus Pai criou ele humanamente para ele viver como ser humano, ir até a cruz para morrer pelo perdão, para perdoar os pecados dos seres humanos. Ele sabia o propósito pelo qual Deus enviou ele, e ele não podia confrontar Deus e dizer: se ele mandou para essa missão, mandou para essa coisa difícil aqui, aguentar esse pessoal aqui, para me suportar todas essas injustiças. Ele poderia questionar Deus e falar: não quero, não vou fazer isso. Satanás ofereceu para ele reino na terra, ser semelhante a Deus, e ele disse: não. A resposta dele foi: está escrito. É a palavra de Deus. Nem só do pão viverá o homem, é da palavra de Deus. Então, a soberba na mente de Jesus não tinha espaço. Isso ele demonstrava na atitude dele. E o orgulho na mente de Jesus não tinha espaço. Por isso ele disse lá em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A primeira ação da palavra de Deus na vida do ser humano é quebrar essa soberba e o poder do orgulho. O orgulho e a soberba, ela não tem só uma ação natural sobre os desejos humanos, ela tem uma ação também espiritual. Quando eu falo espiritual, é demônios que interagem. Toda pessoa soberba e orgulhosa, ela abomina a Deus, ou ela é abominável para Deus. Deus rejeita os soberbos, rejeita os orgulhosos, porque eles afrontam a Deus, porque eles querem ser o que Deus é, mais do que Ele é. Eles batem de frente que Deus nada, até é dinheiro, isso que me importa, isso que manda nesse mundo. E eles confrontam a Deus. Então, a ação que está sobre um pensamento de soberba, que produz atitudes de soberba, é uma ação natural que vem do coração do homem, mas sobre uma forte influência, muitas vezes, de demônios. É maligno. E a Bíblia classifica a soberba e o orgulho, a soberba como um espírito de rebelião. Um espírito de rebelião que vem para afrontar a Deus. E o orgulho como um espírito de idolatria. Porque o orgulho é viver independente. Se idolatrar, dizer eu sou, eu confio nas minhas coisas, eu resolvo meus problemas. E a soberba despreza a Deus. Então, desprezar a Deus é como um pecado. A rebelião, a Bíblia diz, é como um pecado de feitiçaria. Deus odeia as feitiçarias, odeia as práticas de feitiçaria, porque eles querem questionar, ser maiores, dizer: não, vocês têm os seus deuses e nós temos o nosso poder, e não há outro poder a não ser o poder de Deus. Então preste bem atenção nesses dois primeiros princípios: soberba e orgulho. O mestre, como eu vou identificar se a minha mente está no modo que Jesus pensa? Não está. O primeiro e o segundo princípio, não estou pensando com soberba e orgulho. Comece a prestar atenção nas suas atitudes. Não foi isso que a palavra diz lá em Marcos 7,20, que nós lemos? E que tudo que nós fazemos é fruto daquilo que nós agimos, de que nós pensamos. Tudo que nós fazemos é fruto do que nós pensamos. Então preste atenção no que você está fazendo. A soberba e o orgulho vai se manifestar. Então você tem que tomar uma posição em relação a isso. Não posso continuar. Se eu estou agindo de forma orgulhosa, eu estou pensando de forma orgulhosa. Então tem que mudar isso. Dois princípios. Primeiro princípio, soberba. Segundo princípio, orgulho. Você tem que largar isso, porque demônios passam a atuar na vida das pessoas de uma forma muito intensa, na vida emocional das pessoas e na vida de possessão até, de domínio. Por isso Jesus disse que a verdade, em João 8,32, vos libertará.
libertará do domínio primeiro, domínio de ações demoníacas, que vem impedir que você possa tomar qualquer decisão. No domínio, você não tem escolha, tá? Isso quer dizer domínio. Alguém vem te dominar, eu sou o Senhor, você é escravo, eu paguei por você, você vai fazer o que eu quero aqui. Então você não tem escolha. Eu vou fazer isso, você não tem escolha aqui, eu mando. Você faz o que eu quero, você não tem escolha. Isso é domínio. E é isso que as ações espirituais malignas fazem. Quando percebem que alguém está praticando o orgulho e a soberba e não se importa, eles começam a entrar e começam a dominar a vida da pessoa de uma forma que depois ela não consegue se libertar daquela forma de vida que ela criou. E vai morrer muitas vezes dessa forma. Porque se libertar do orgulho e da soberba é um processo constante que nós temos que lutar para que esses princípios não venham atuar na nossa mente. O ser humano tem uma tendência muito grande à soberba e ao orgulho. Veja só o que diz 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. 1 João 2,15, lá no final: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e as suas concupiscências, que é desejos, vontades, também passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então essa é a palavra de 1 João 2,15. Então, não a soberba. Preste atenção na sua cruz, não ao orgulho, para você começar a produzir pensamentos ao modo de que Jesus pensava, a maneira que ele agia. Você precisa tirar os seus pensamentos da soberba e do orgulho. Existem domínios em desejos carnais que vêm de uma forma diferente. Quando a soberba atua de forma dominante, há ações malignas que vêm sobre a natureza, como nós lemos, que são impulsionadas pelos desejos do coração do homem. São ações de naturezas carnais que trazem prazer à natureza humana. Cobiça, desejo por vida sexual, por prostituições, adultérios. Tem coisa que aí não se trata de uma decisão onde o diabo vem e convence você de permanecer como soberbo e orgulho. Se trata de prazeres da própria natureza, onde você se entrega. É que eu quero dizer é que quando você está sob o domínio de um poder da soberba do orgulho, você não consegue se libertar daquilo, porque você não enxerga a alternativa. Você fala: eu sou assim, vou ser assim e vou morrer assim. Mas quando se trata dos desejos carnais, ainda você pode fazer escolhas. Você está sobre um domínio, sobre uma influência na sua natureza pecaminosa, mas ainda você pode fazer escolhas, pode dar direção. Foi onde Jesus disse: você vai conhecer a verdade, e a verdade vai tirar a ação desse demônio sobre vocês, dessas forças que não deixam vocês obedecer a Deus. Mas ele disse: mas a verdade também vos fará livres. E quando ele diz a verdade também vos fará livre, em Mateus 8, João 8, 32 e no 36 ele diz: a verdade também vos fará livres. É porque você vai ter condição de escolha. O domínio da soberba e do orgulho, muitas vezes a pessoa não consegue ver escolha, ela está dominada por um pensamento. Mas há prazeres da nossa natureza que você pode mudar a direção, que não se trata de uma libertação apenas por conhecer a Cristo, mas se trata de decisões diárias que você pode tomar e se libertar do domínio do desejo. Como pode? Eu posso ser dominado por demônios e posso ser dominado por desejo. Tem gente que, por exemplo, não deixa a droga ou não deixa um cigarro porque ela tem prazer naquilo que ela faz. Sabe, eu tenho saudade do efeito que a droga tinha em mim, do que ela fazia, me dava euforia, me dava alegria e tal. E a pessoa volta a usar a droga, e muitas vezes não é pelo
demônio, né? Porque ela achou mal barato usar a droga. Ela gosta de usar o cigarro porque é uma fuga emocional dela, ela se sente aliviada com aquilo. E esses prazeres é que aprisiona a pessoa. Mas ela pode fazer escolhas. Ainda não quer dizer, ela não está endemoniada em muitos casos. Não está sob o domínio do demônio. Ela está sob influência do pecado. E ela precisa tomar o domínio do pecado, ela precisa tomar uma decisão. Então ela tem como se libertar quando ela entende que a unção da palavra que Jesus trouxe traz libertação e traz a liberdade para ela escolher o tipo de vida que ela vai produzir. Então, quer saber se o modo que você tem pensado está no modo que Cristo pensa? Então comece a olhar para as suas atitudes e comece a permitir que a palavra venha mudar a sua vida. Outros 3 princípios, os 2 princípios de domínios espirituais é a soberba e o orgulho. Agora lá no versículo de Filipenses 2,5 mesmo, você continuando lá no versículo 8 e 9, você vai vendo que ele vai falar de outros 3 princípios. E qual é os 3 princípios? O primeiro, o segundo, o terceiro princípio: não a soberba, não o orgulho, mas ele diz uma vida, Jesus tinha uma vida de renúncia diária. Então temos que alinhar os nossos pensamentos com a renúncia. A renúncia, ele renunciava a si mesmo para que a vontade de Deus se fazia. Então a renúncia é uma forte arma contra você produzir as coisas da sua forma. Quando você já captou aquele pensamento de que aquilo vai levar você numa direção errada, por se eu falar isso, eu vou brigar com esse cara. Se eu abrir a minha boca, como a gente fala, se eu abrir a minha boca aqui, eu vou brigar com esse cara, já passou por isso. Não é melhor ficar quieto. Quantas vezes ele fala, por quê? O que a gente está fazendo naquele momento? Uma renúncia no nosso interior, no nosso sentimento, dizendo, eu estou com raiva, quero bater nesse cara, mas eu não vou bater, porque eu acho que isso não vai resolver o problema. Então a renúncia tem que fazer parte da vida do crente. Se você quer pensar do modo que Jesus pensava, então viva uma vida de renúncia. Renunciar, filtre os seus pensamentos e comece aquilo que você vê que vai produzir coisa que desagrada a Deus, comece a renunciar. Ou aquilo que vai causar dano maior, em vez de ajudar a diminuir o problema, vai aumentar. Se eu tacar a cadeira nesse cara, se eu fizer isso, vai piorar. Então não faça. Renuncie, fala, não vou ficar em silêncio. É melhor o silêncio a gente resolver, Deus vir com a justiça dele, do que eu me perder a minha liberdade, às vezes matar uma pessoa até. Então a renúncia vai te evitar de muitos problemas na vida, muitos problemas diante das ocasiões da vida. Então quando a ocasião vinha, a renúncia tem que fazer parte da vida de um crente que quer ter um pensamento semelhante ao modo que Jesus pensava para resolver os problemas. E a outra coisa que Jesus demonstrava, conforme lá em Filipenses 2, no 8, 9 e 11, ele demonstrava o que? Humildade. Ele vivia uma vida de humildade. Então não adianta querer ser maior que os outros. Seja sempre um pensamento de servir, que você vai ser honrado por Deus, que a palavra de Deus diz que ele exalta aqueles que se humilham e humilha os que se exaltam. Então não vale a pena, deixa para lá. Olha, eu vou fazer, olha, não é exatamente isso, eu acho que não é certo, não vai dar resultado. Não, mas faz assim porque eu quero. Não vou fazer. Muitas vezes tem que relevar o que a mulher está pedindo, às vezes, o que o homem está pedindo, o esposo, a esposa, até relevar em nome da harmonia do lar. Né? Então a gente às vezes tem que ser humilde, entender, não, vou te servir. Por mais que você possa achar, eu possa ter um pensamento diferente em torno disso, mas eu venho te servir. O que você quer que eu faça? É para fazer algo que não seja mal, que não vá destruir alguém? Então vamos fazer, vamos tentar da sua forma, não da minha, vamos tentar da sua então, para ver se dá certo. Depois a gente tenta da minha. Isso é humildade, é entender que o outro é importante, que você também depende, você precisa dele e ele precisa de você. A humildade é o oposto, né, do orgulho, né? Que é esse domínio maligno, né? Maligno e demoníaco na vida de muitas pessoas.
E a outra característica que ele tinha, Jesus, era uma vida de obediência. Ele obedecia sem pensar duas vezes. Aquilo que o Espírito Santo falava, tanto que a Bíblia diz: quando o Espírito falar, não resista, não endureçais o vosso coração, não resista ao Espírito Santo. Ouça o Espírito e obedeça. É o melhor resultado. Agir do modo que Jesus agia é o pensar como ele pensava. Então, se você vai produzir algo semelhante ao que Cristo produzia, por causa da sua paciência, do seu amor, da sua capacidade de esperar para que aquilo mude, para que as coisas vá na direção daquilo que Deus quer produzir e não você quer produzir. Então, quando você entra nesse pensamento de disposição para obedecer, o Espírito Santo consegue fazer o que ele quer. Esse que é o problema. Às vezes o Espírito Santo está falando com a pessoa, mas todas as vezes ela faz o contrário. O que Jesus tinha como princípio era obediência. E obedecer é independente se você acha que é certo ou errado. Ah, Deus, eu não acho certo, acho que Ele que deveria vir pedir perdão para mim, não eu pedir perdão para Ele. Mas se o Espírito dizer para você, vai até a casa daquela pessoa, vai lá tomar um café com ele, vai e ignora, faz de conta que o que ele fez já era, já foi, e você vai ver que vai haver restauração na sua comunhão com ele de novo, porque ele é uma pessoa importante para mim. Eu amo a vida desse jovem, dessa mulher, desse homem. Então você tem que ajudar para ele não se perder, para ele não se destruir. E Deus pode te dar uma direção que às vezes vai contra a sua vontade. E obediência é exatamente isso. Não é depender da sua vontade. Obediência não é fazer o que eu tenho vontade. Obediência é fazer o que deve ser feito. E Jesus, ele fazia coisas que muitas vezes ele sentia que era difícil, mas ele se dispunha a fazer, porque ele estava conectado com o Espírito Santo. Ele não tinha o pecado para atrapalhar a comunicação, como nós temos. E ele ouvia o Espírito Santo, mas ele poderia dizer não para o Espírito Santo, mas ele não falava não. Ele ouvia: é melhor assim, Deus, estou sentindo o meu Espírito, é melhor ficar quieto, porque eu vou tirar satisfação com esse chefe, não. Eu vou ficar quieto aqui e vou orar. E muitas vezes o resultado é muito melhor do que você estava achando que as suas opiniões iriam fazer. Amém? Então a palavra diz, em 1 João 2,15: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos, natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso vem do Pai, mas não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa e tudo, como nós lemos, tudo vai passar. Em 1 Pedro diz 5,6: portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele honre no tempo oportuno. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuidará de você. Então essa entrega é estar atento com os princípios de que Cristo guardava dentro dele. Não a soberba, não ao orgulho, disposto sempre a renunciar. Não vou fazer isso, se vai dar mal isso aqui, não vou fazer. Não vou, o pensamento vem, mas eu não vou fazer. Você renuncia. E depois, na humildade, sempre entendendo que você tem que ser menos. A pessoa está, não tem problema, eu sei que ela não está entendendo o que eu sou, mas eu não vou aqui querer mostrar para ela que eu tenho razão. Fique calado. Às vezes até sirva para ela o que ela está pedindo, sabe que vai constranger, quando a pessoa faz algo esperando que você faça o mal para ela, e você vai e serve ela. É o que Jesus disse. Isso é terrível para as pessoas que querem confusão, querem briga, querem contenda na vida delas. Então, viva uma vida de renúncia, uma vida de humildade e de obediência. Fique atento ao que está produzindo. Então você vai perceber, as suas atitudes vai demonstrar que os seus pensamentos estão pensando do modo que Cristo pensava. Caso contrário, você está indo na direção errada, sem princípios. Não quer pensar do modo que Cristo pensa? Guarda esses 5 princípios revelados em Filipenses 2, e você vai viver algo maravilhoso. Por último, vamos estar aqui dizendo sobre
Como que eu vou conseguir controlar essa mente? Como os pensamentos são muitos. Eu estou muito agitado, muito preocupado, muito cheio de problemas, muito cheio de confusão, os meus sentimentos turbinados, cheio de ódio, de raiva, de decepções, de frustrações. Como que eu vou conseguir fazer isso? Uma das coisas que o Espírito Santo diz que ele age em nossa natureza é exatamente nos dar lá em Gálatas 5 domínio próprio. Então o Espírito ele veio para nos ajudar. E Ele quer nos ajudar. E a Bíblia diz que quando nós conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, nossa vida pode estar turbinada de perturbações e preocupações, mas Ele diz que o Espírito vem ao nosso encontro, como Jesus disse, o meu Espírito Consolador virá e irá ajudar vocês a lidar com cada situação. Vocês só precisam aprender a acalmar o seu coração, para que o meu Espírito comece a falar. Tanto que ele disse: não turbe o vosso coração, não fique com o coração agitado, tenha de bom ânimo, se anime, tome atitudes coerentes que vai te ajudar a melhorar e não a piorar. Comece a pensar diferente, ele quis dizer, anime o seu coração, porque eu venci o mundo. Quando ele diz eu venci, é porque eu morri, perdoei os vossos pecados e dei o meu Espírito para vocês. Eu ressuscitei no terceiro dia para dar o meu Espírito. E esse Espírito, ele continua agindo em nós. Mesmo a partir do momento que você creu em Jesus, ele continua agindo em você. Mesmo no meio dessa turbulência emocional que às vezes você está vivendo, eu estou vivendo, alguém está vivendo. Mas então como que eu vou alinhar o meu pensamento com o modo de Jesus pensava sobre os problemas? Ele disse que acalma o teu coração. O Espírito veio te dar domínio próprio, e um dos domínios é para começar a entender como filtrar, peraí, antes que um pensamento gere o desejo, o sentir, comece já a filtrar o seu pensamento. Se esse pensamento vai lá e bate, esse aí não é bom, descarte ele. Mas eu não consegue. Se você creu em Jesus, entregou sua vida, o Espírito Santo já está com você, e Ele quer habitar plenamente em você, Ele quer guiar a sua vida de uma forma plena. É que o pecado não deixa de guiar a sua vida plenamente, o pecado que está em nossa natureza. Mas à medida que a gente vai sufocando, como diz, mortificando os desejos pecaminosos que está dentro de nós, o Espírito vai encontrando mais espaço para falar, e a gente vai ouvindo melhor e agindo melhor. Então nós temos que deixar o Espírito Santo agir. Então como que a gente pode dizer? Acalme os seus pensamentos. Como assim? Comece a filtrar. Peraí, eu estou pensando sobre isso, dessa forma, dessa. Matar é a solução. Não é, então. Esse pensamento eu rejeito em nome de Jesus. Esse pensamento eu não quero, eu rejeito ele em nome de Jesus. Não vou pensar nisso e não vou fazer isso. Não deixe com que o pensamento fique rodando na sua mente e gerando um sentido. Comece a renunciar. Aí entra o poder da renúncia. Renuncie o pensamento, para que aquilo não gere sentimento. E se já gerou o sentimento, comece a dizer: agora eu não preciso mais sentir isso, porque isso não vai produzir boas coisas. Isso não vai produzir nada semelhante ao que Jesus faria com essa ocasião, esse problema que eu estou vivendo. Então comece a olhar para dentro do seu coração e comece a filtrar, comece a separar o joio do trigo, como diz. Comece a ver se vai produzir ou vai destruir. Vai destruir, então não vou fazer isso, não vou mais ficar pensando nisso. Descarta no lixo, que a lixo tem que ser jogado no lixo e não ficar guardando na mão. Joga no lixo, não põe no seu coração, joga no lixo. Então ele vem dizendo sobre isso: alinhar o pensamento para que o Espírito possa encontrar oportunidade para poder falar e você ouvir. E quando você começa a ouvir o Espírito Santo falar, você começa a produzir melhores atitudes na sua vida, diante das ocasiões da vida. Você começa a conseguir lidar melhor. Mas renuncie. Se está no pensamento, renuncie o pensamento, a coisa errada. Se está no coração, já gerou o sentimento, a vontade, comece a rejeitar, a renunciar essa vontade. Eu não preciso mais disso. E
comece a alinhar. Eu preciso produzir aquilo que vai me fazer feliz, me fazer melhor e não pior, né? Para me melhorar, e aquilo que agrada a Deus. E se isso não agrada a Deus, assim como Jesus foi obediente para agradar a Deus, não vai fazer parte da minha vida. Não quero esse desejo, não quero. O domínio do desejo, você tem condição, aí Jesus disse, de escolher se libertar. Agora, o domínio das ações, né, espirituais que vem pela soberba e pelo orgulho, é mais difícil. Muitas vezes tem presença demoníaca, tem que haver libertação. Mas quando se trata de desejos da natureza humana, você pode sim fazer escolhas diante do pecado, porque você foi liberto do pecado pelo sangue de Jesus, e dizer: não vou fazer isso, não vou pensar mais nisso, e direcionar a sua vida para produzir o modo que Jesus agiria diante daquele problema. É muito fácil saber, está no modo que Jesus faria com esse problema? É só você ver o que você está fazendo. É o que eu estou fazendo, eu ficar tranquilo, eu estou xingando a pessoa. Não, eu não acho que Jesus ia xingar ela, não. Eu não acho que esses palavrões que eu estou falando está resolvendo alguma coisa, não. Então é melhor eu mudar. Senhor, me ajuda. Ora, Senhor, me ajuda a entender como lidar com essa pessoa. O Espírito vai falar com você: fique mais quieto, não retribua ela, não fique discutindo, não fique ouvindo demais as coisas negativas que ela fala. Desconsidera essas coisas e começa a abençoar ela. Seja o trabalho, seja onde for, começa a abençoar. Te abençoa, você é uma bênção, você é necessário, Jesus ama a sua vida. Senhor, abençoa essa pessoa, começa a orar por ela. E você vai começar a viver amaldiçoar. Quando a gente amaldiçoa, está entrando no lugar de Deus. A gente julga uma pessoa, então viver julgar. Não tome no lugar de Deus, não seja soberbo, seja humilde. Não, vou servir ela. Não vou servir fazendo as coisas que ela quer, mas você pode servir ela, a pessoa orando por ela, abençoando ela, de ver amaldiçoando ela. Amém? Então temos que prestar atenção. E o que disse em Filipenses foi isso. Vamos ler em Filipenses 2,13. É a última parte da ministração. Pois Deus está sempre agindo em vocês. Filipenses 2,13. Para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem obedecer a Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Olha que responsabilidade. Mas ele diz o que? Deixe o Espírito agir. Obedeçam à vontade de quem? Dele, do Espírito Santo. Quando ele está dando um toquezinho, esses pensamentos aí e essas ações não está legal, cara. Para com isso aí. Para disso. Larga esse cigarro, essa droga, larga essa bebida, larga essa xingação, esses palavrões, larga essas murmurações, larga essas brigas, essas contendas. Começa a mudar, começa a ficar em silêncio, começa a deixar falar sozinho mesmo. Deixa, ninguém briga, se um não quer, dois não briga, deixa ficar aí, ignora a pessoa, ignora a atitude, para que você fique em paz, para que você possa alinhar, acalmar o seu pensamento e você possa encontrar o Espírito Santo. Enquanto você não aprender a filtrar, a alinhar o seu pensamento, você não vai ouvir o Espírito Santo. Então acalme o seu coração. Como acalmar? Alinhe os pensamentos. Pare um dia para pensar e veja o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Se você quer saber o que você está pensando, comece a ver o que você está fazendo na sua vida. Você logo, Jesus disse, vai descobrir, porque tudo que fazemos é resultado do que está dentro do coração, dos pensamentos, dos sentimentos. Então, se isso está produzindo, não tem algo errado, não está agradando a Deus, isso tem algo errado. Está produzindo o que deve melhorar, piorando a situação, não tem algo errado. Eu vou mudar a minha atitude. Então começa a mudar, começa a pensar nas coisas que podem lhe ajudar a mudar de atitude, mas permita o Espírito Santo. Então nessa palavra, uma das coisas que ele diz, que o Espírito quer agir não só no seu querer, como no seu realizar. É que em outros versículos está dizendo isso. Ele quer agir
tanto em produzir o sentimento certo para você agir, tanto no agir como no realizar. Ele quer te ajudar a produzir as coisas que vão te fazer feliz, que vai ajudar o próximo, que vai fazer o que agrada a Deus. Então, a dica que ele dá é muito melhor que a sua. Pode ter certeza. Você fala, fica quieto, perdoa, porque é o caminho. Deixa para lá. Não vai cobrar ele mais não, vai dar confusão, não cobra. Fala, fica em paz aí, fica com isso aí para você, não vou cobrar você não vou discutir mais sobre essa questão. Fique em paz, quando o Espírito direciona, porque Ele vai ser a sua justiça no realizar. Ele vai ser o seu guia e vai trazer resultados muito melhores para você se sentir feliz, se sentir satisfeito, alegre com Deus, em paz com Deus. Ainda que você não seja rico, nem milionário, não é isso que faz as pessoas felizes, não é o que está fora, não, é o que está dentro. E o Espírito começa operando por dentro, para o que é por fora começar a produzir o que agrada a Deus, o que Deus espera que você produza. Então toma cuidado. Uma das coisas do versículo 14 de Filipenses 12 que a gente leu, a gente tem que prestar bem atenção, é que ele está chamando a atenção ali, questionamentos. Diga não para o questionamento, diga não para a murmuração, para discussões de opiniões diferentes, ficar discutindo, você é palmeirense, eu sou São Paulo, eu sou Corinthians, e aí ficar brigando, você é Bolsonaro, você é PT, PSDB, para com isso aí, porque esses tipos de discussões, de opiniões, só geram perturbações no seu interior, só roubam muitas vezes a paz do ambiente e da sua paz, às vezes você fica, eu pensei que o seu irmão era isso, eu pensei que ele era São Paulino, ele é palmeirense, eu pensei que ele era do PSDB, ele não é do PT, aí fica aquela coisa, coisas insignificantes para Deus, e para Deus isso é coisa dos homens, e que para Ele é um sopro dele e muda a direção. Os reis passam, seja presidente, seja quem for, vai passar todo mundo, bem ou mal passa todo mundo, todos os presidentes passaram, morreram um dia, e hoje tem outros presidentes, e os reinos são assim, as ocasiões dos reinados são assim nos governos, ora tão bem, ora tão mal, ora tem uma situação de maldição, e ora tem uma situação de bênção sobre a nação, sobre a forma com que o rei vai lidar com o governo. E isso é uma coisa que só Deus tem o controle e o domínio. Então não fique em discussões que isso pode te roubar a paz, impedir que o Espírito Santo possa agir na sua vida em algum ponto. Você pode estar agindo de uma forma que não agrada a Deus e você não está percebendo. Então perceba o que não está agradando a Deus. Jesus faria isso que eu estou fazendo? Não, vou parar com isso aqui. Isso aqui não agrada a Deus? Jesus faria isso? Não faria, então não vou fazer isso. Se eu decidir não fazer, então comece a mudar de pensamento. Quer dizer, não vou fazer e continuar pensando, não adianta nada. O pensamento vai voltar a produzir o sentimento, e os sentimentos vai começar a produzir contenda, confusão, murmurações, vários tipos de atitudes que nada leva você a benefício algum, só a se sentir cada vez mais longe da comunhão com o Espírito Santo. Então murmuração, questionamento, divisão de opiniões, contendas, isso impede muitas vezes o Espírito Santo estar guiando a sua vida interior. Siga os conselhos da sabedoria. A sabedoria em Eclesiastes 3,12, que ele disse para você: o Senhor nos aconselhou nesta vida, disse Eclesiastes 3,12, o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver melhor. Siga o conselho do Espírito de sabedoria que ele nos disse, o Espírito Santo. O propósito de Deus para a sua vida diante da ocasião não é viver com a mente preocupada, mas com a mente ocupada em buscar soluções. Esse é o propósito de Deus. Siga a direção que o Espírito está propondo para você. A sua mente não preocupada, mas ocupada em busca de solução. Siga o propósito de Deus para você, que é viver uma vida como ser humano, humilde, procurando ser feliz, em busca de melhorar as situações, as ocasiões da sua vida, e não piorar elas. Mantenha sempre diante de seus olhos, diante de você, a satisfação, o contentamento, a gratidão que faça parte da sua vida, para que isso possa produzir harmonia entre você e os homens,
e harmonia entre você e Deus. Então mantenha a sua alegria, mantenha a satisfação, seja satisfeito com o que você tem, grato pelo que você tem, aprenda os princípios de Cristo, né? Não a soberba, não ao orgulho, renúncia sempre, humildade e obediência é princípio da forma que Jesus pensava. Então, siga esse conselho que o Senhor nos trouxe na palavra, alinhe a sua mente com o modo de pensar de Cristo. Vamos ler Romanos 12:2 para finalizar. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, a renovação da mente. Versículo 12 ele diz: assim vocês conhecerão, versículo 2, né? 12:2, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aí vai lá no versículo 16 de Romanos 12, ele diz: tenham por todos os mesmos cuidados, não sejam orgulhosos, mas aceitem o serviço, aceitem serviços humildes, né? Sejam humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio, que você sabe tudo. Não pague a ninguém o mal com o mal, procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No versículo 18 de Romanos 12 ele diz: no que depender de vocês, façam tudo o que é possível para viver em paz com todas as pessoas. No versículo 21 agora ele diz: não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Amém? Glória a Deus. Então fique de pé para a gente declarar uma palavra. Vamos orar ao Senhor, declarar essa palavra em nome de Jesus. Declara assim: eu preciso parar de pensar, pensar bem, antes de agir, em nome de Jesus. Diante das provocações, eu preciso escolher a tolerância, o diálogo, a humildade como a melhor decisão para cuidar da minha alma e de quem está em minha volta. Eu creio que vou manter o meu coração tranquilo, independente das circunstâncias, das ocasiões da vida. Terei que pensar ao modo de Cristo, mantendo a minha fé firme, confiante em Deus e buscando manter a minha felicidade nos princípios da palavra de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos dar saúde, irmãos. Seja dado a Ele.